A paz do Senhor, para você que acabou de acessar o nosso canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui é a irmã Elsa Cassoma Fortunato e trago para vocês uma palavra de reflexão que será encontrada no livro de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 17, no seu versículo 20, e que diz o seguinte: E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus falava para os seus discípulos, e por causa daquilo que foi a dúvida que suscitou no coração dos seus discípulos, então Jesus disse para eles: por causa da pequenez da vossa fé. Se calhar, minha irmã, meu irmão, por algum motivo você tem duvidado do mover do Espírito Santo. De algum motivo você tem duvidado daquilo que Deus ainda é capaz de fazer. Por algum motivo você tem duvidado que Deus ainda é capaz de te curar desta doença, desta enfermidade. Mas se você tiver fé, segundo o que aqui a Bíblia nos diz, que ainda que a tua fé for como um grão de mostarda, você poderá dizer para esta doença sair do teu corpo em nome de Jesus. Você poderá dizer para este problema que se mova do meu corpo, da minha vida, em nome de Jesus. Então Jesus aqui nos fala de que devemos exercitar a nossa fé. Não devemos, diante dos problemas, duvidarmos daquilo que Deus é capaz de fazer. Muitas das vezes a dúvida nos impede de caminhar. A dúvida é como uma pedra no nosso sapato. O medo torna-nos incapazes de poder caminhar. O medo paralisa-nos porque nós acabamos de olhar naquilo que é o problema, em vez de olharmos naquele que é a solução do problema. Então Jesus, diante das dificuldades, ele começou a dizer: tenha fé. Tenha pelo menos uma fé pequena. Jesus não está nos falando de uma fé grande, mas Jesus está nos falando de uma fé pequena que é capaz de mover montanha. Jesus está nos dizendo de uma fé que é capaz de mudar e transformar a tua vida. Por isso que ele disse aos seus discípulos que por causa da pequenez da vossa fé, por causa da dúvida, por causa do medo, por causa daquela circunstância que os seus discípulos estavam a viver naquela altura, impediu deles poderem ver a glória e a manifestação do Espírito Santo. Por isso é que Jesus diz aqui no versículo mais abaixo: contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Porque os discípulos oravam a favor da cura do menino possesso, mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, aquele espírito que estava sobre aquela criança. Por isso, então, eles, depois de duvidarem, eles até estavam no exercício da atividade, mas por algum motivo eles duvidaram daquilo que seriam capazes de fazer em nome de Jesus. E Jesus veio como de uma forma de chamar a atenção àqueles discípulos, dizendo que vocês só não conseguiram por uma fé pequena, porque se vocês tivessem uma fé grande, se vocês tivessem uma fé vocês só não conseguiram, aliás, por causa da dúvida que suscitou no vosso coração. Porque se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam expulsar aquele demônio. Porque se você tiver fé, você é capaz de dizer a este monte que pode representar um problema na tua vida, este monte que pode representar uma enfermidade na tua vida, este monte pode representar alguma situação que está fora do teu controle. Por isso Deus está dizendo assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquele problema: sai, aparta-te de mim. Você vai encarar aquele problema com fé, com ousadia e com determinação, porque você sabe a quem você está enraizada, a quem você está conectada. Muitas das vezes nós só temos dúvida, só temos medo por
causa da falta de posicionamento diante dos problemas, porque nós acabamos nos esquecendo de quem é Deus nas nossas vidas. Nós acabamos nos esquecendo de que Deus é capaz de fazer aquilo que é inimaginável em nossos corações. Por isso eu venho aqui te chamar, meu irmão, minha irmã. Tenha fé diante das tuas situações. Tenha fé diante de alguns problemas. Tenha fé diante de alguma dificuldade. Pois a fé nos faz acessar coisas inimagináveis. A fé nos faz subir em lugares que nunca sonhamos. A fé nos faz crer em coisas que nós nem sequer um dia sonhamos. Por isso venho te dizer aqui, se você tiver fé, você vai começar a andar como a águia, você vai voar sobre os problemas, você vai voar sobre as situações. A quem você está ligada, a quem você está conectada. Temos exemplo da mulher do fluxo de sangue, que por causa da pequena fé que ela teve, não somente ela teve fé, mas ela teve uma atitude de ousadia diante daquele problema. Ela teve uma atitude de ousadia diante daquela situação. Ela disse que é hoje ou é hoje. O que fez com que aquela mulher se curasse não foi simplesmente a fé, mas foi a atitude de fé que ela teve. Ela foi movida por uma fé que lhe tornou ousada e lhe fez sentir-se determinada para conquistar aquilo que era dela. Tem muita gente que Deus já liberou algumas bênçãos, mas no meio do percurso elas duvidam daquilo. Será que Deus é capaz de fazer? E aí a sua fé recua. Aquilo que já estava quase a acontecer, aquilo que já estava por acontecer, acaba ficando no quase. Então eu vou te dizer aqui, minha irmã, tenha fé diante deste problema. Tenha fé diante dessa necessidade. Mantente na posição certa, que nem a mulher do fluxo de sangue. Temos exemplos de Ana. Ana, apesar da sua idade avançada, mas ela creu. Ela teve fé que Deus havia de lhe fazer conceber. Temos exemplo de Sara. Aliás, foi Sara que, apesar da idade avançada, ainda assim ela concebeu. Temos exemplo de Ana, que apesar de ter uma penina ao lado, ela não se deixou levar pelo barulho da multidão. Muitas das vezes o que tem nos paralisado, para além do medo, é o barulho da multidão. Para nós avançarmos naquilo que é a nossa fé, precisamos silenciar a voz da multidão. A voz da multidão